A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Olá! Tudo bem? A paz do Senhor Jesus? Como que você tá? Meu irmão e minha irmã, Jean Peterson, sou eu e eu vou chegando a partir de agora aqui na Rádio Maior Amor, proclamando o amor de Cristo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui funciona assim. Este é o programa Por Dentro da Bíblia, o programa de estudos bíblicos da Rádio Maior Amor. E aí, como que foi a sua semana? Foi de boa? Foi difícil? Conta pra mim aí. Eita, espero que tenha sido boa, né? Em nome de Jesus, Deus é maravilhoso, Deus é bom e fiel e cuida de nós outros. Deus cuida de nós. Estamos aqui. Eu conto os dias pra estar com você, sabia? Porque eu amo estar aqui na frente do meu microfone com a minha pauta aqui, minha Bíblia, minha pauta aberta falando da Palavra de Deus. E falando nisso, você pode participar do programa Por Dentro da Bíblia pelo WhatsApp, o WhatsApp da Rádio Maior Amor, que é, gente, hoje o tema tá que tá, não sai daí não, participa comigo, 44 9 97 54 00 49. E tem o nosso Face que você pode curtir lá, que é o facebook.com/programa Por Dentro da Bíblia. Tem o e-mail por dentro da Bíblia @maioramor.com.br. Que bênção maravilhosa é estarmos juntos aqui na Rádio Maior Amor, né? Estudando a Palavra de Deus. E já tá chegando mensagem aqui pra mim. Vamos ver quem que tá participando aqui do nosso programa. Vamos abrir aqui, ó. Irmão Jean, abre aqui, mexe aqui. Aí, agora vai dar certo. Agora nós vamos saber quem que tá participando. Vamos ouvir. A paz do Senhor, irmão Jean Peterson. Amém. Graças a Deus, dei uma pausa nos meus estudos para ouvir Por Dentro da Bíblia. E a famosa pergunta que não quer calar. E aí, Jean Peterson, o que temos para aprender hoje? A paz do Senhor. Vai ouvir agora, irmão de lei, ouvinte. Por que Deus proibiu o acesso à árvore da vida? Você já leu a respeito disso? Por que Deus proibiu o acesso à árvore da vida? Lá no Éden, lá no jardim do Éden. Por que Deus proibiu? Deus tirou o homem do jardim e colocou anjos lá, né? Falou assim, colocou querubins lá, falou, não é para entrar, não é mais para comer desse fruto. Vamos estudar isso hoje. Um alô, irmão Acedir de Presidente Prudente, interior de São Paulo, né? Que Deus abençoe o irmão Ronaldo. Irmão Ronaldo, você tá por aí, né? Tá por aí, meu ouvinte fiel. Ele é de Maringá, mas é caminhoneiro, né? Tá rodando por aí, sempre nos dando carinho da sua audiência. Deus abençoe o irmão Edivaldo Tio Dil. Da onde que é o Edivaldo Tio Dil? É de Vitória da Conquista. Deus abençoe a irmã Irani de Fortaleza, de Fortaleza, Ceará. Que bênção, né? E vamos estudar a Palavra de Deus. Vamos ver se tem mais mensagem aqui no WhatsApp. Deus abençoe, viu, irmão Dirley? Obrigado por você participar comigo aqui, né? A irmã Luciana Reis,
né, de Maringá, com a sua filha Dalila, sempre tá lá escutando, né? Que Deus abençoe, irmão, a equipe Maior Amor, irmão Leandro, irmã Janaína, irmão Amarildo Agnelli, irmão Paulo Augusto, irmão Jociro e a mim, é claro, em nome de Jesus, né? Nós fazemos com muito amor tudo isso que temos feito, né? Para a glória de Deus e para você ser edificado. É para edificar a sua vida em nome de Jesus. E a palavra de Deus, que é imutável, que é inerrante, infalível, né? Santa, poderosa palavra de Deus, nós vamos estudar ela aqui agora. Por que Deus proibiu o acesso à árvore da vida, hein? Por que isso aconteceu? Versículo base para o nosso estudo, que vai ser bem interessante. Vai ser Gênesis, capítulo 3, verso 22 em diante. Vamos ler aqui até o 24, do 22 ao 24. Gênesis 3, 22 ao 24. Fala assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor a guardar o caminho da árvore. Amém? Pois é, por que Deus proibiu? Por que era tão importante para o Senhor proibir o acesso à árvore da vida, né? Aqui, praticamente, eu já teria a resposta. Eu acabei de ler o versículo. Para que coma e viva eternamente. Acabei de ler, mas nós vamos nos aprofundar, tá? Nesse tema. Então, Deus criou o homem perfeito, não é? Eu vou ler aqui, ó, Gênesis 2:7, diz assim: e formou o Senhor... Ó o Joãozinho falando lá no fundo, ó, que beleza. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Eu ia falar árvore vivente, que coisa. Alma vivente. O que aconteceu aqui? Vamos estudar, vamos entender. O Senhor nos criou perfeitos. Foi lá e criou Adão, o primeiro homem da raça humana. Perfeito, pleno em tudo, né? Formou do pó da terra. O que é isso? O corpo físico. Deus foi lá, fez o bonequinho, né? Você aprendeu na escola bíblica, formou o boneco ali. Tava ali o boneco, sem vida. Aí Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, o Neshama, o espírito de vida. O Deus, ó, soprei. Deus soprou de dentro de si a vida, o espírito. O homem só tinha o corpo. Aí Deus soprou a vida, a Zoe. E aí o que aconteceu? Quando Deus soprou, o homem tornou-se alma vivente. O que você aprende aqui? É o Espírito de Deus que nos traz vida. Só existe vida em Deus. Nós vamos aprofundar nisso aqui. É muito interessante. Aí quando Deus soprou a vida, né? O homem não... foi sozinho a evolução. Não foi evolução. O homem foi criado por Deus. Deus soprou a vida, a Zoe, a vida sobre o homem. E aí o homem passou a ter vida, a vida de Deus. Aleluia! Espírito, alma e corpo, né? Espírito que dá consciência acerca das coisas de Deus. A alma é o seu intelecto, quem você é, a sua personalidade. E o corpo, eu já falei sobre isso em outro programa, né? Sobre isso. E o corpo é seu corpo aí, seu corpinho lindo, maravilhoso, cheio de uma barriga aí pendurada, né? Ah, meu Deus do céu, cheio de espinha. Só Deus na nossa vida. É isso. É a bio, é a Zoe, que é espírito, né? A vida de Deus. É a psique, que é a alma. E a bio, que é o corpo, né? A vida no corpo. Então o homem era pleno. Aí o que Deus fez? Ó, Deus disse assim, ó. Vamos entender o seguinte. Primeiro, vamos entender aqui. O homem foi criado pleno. Aí, o Senhor, os Salmos 115, 8, diz assim, ó. Os céus
são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Legal, né? Tem outro versículo aqui. Espera aí, você vai entender. Salmos, capítulo 8, verso 4 em diante. Vamos ler até o 6. Fala assim: o que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Esse é o homem, meus irmãos. O homem foi criado para ser assim, para dominar sobre tudo, né? Deus nos criou à imagem e semelhança dele, né? Quando Deus planejou criar o homem, ele falou: e façamos um homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então foi assim que fomos criados, para sermos perfeitos, né? E o homem estava lá, pleno de si, né? Tranquilo. Esse era o homem. Depois Deus foi lá e fez Eva, né? Você deve saber, lá em Gênesis 2, a partir do verso 17, você vai ler que o homem ganhou uma ajudadora, 18, né? Ganhou uma ajudadora, igual a ele, né? E estavam lá no jardim, vivendo plenamente. Aí o que aconteceu? Deus deu uma ordem. Por que Deus proibiu? Você tem que entender primeiro isso. Primeiro vamos ler aqui. O versículo 9 é importante, antes de eu falar sobre isso. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Lembra que eu li aqui em Gênesis 3, no 22, eu disse assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e coma também da árvore da vida, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Meus irmãos, meus amigos, o homem, ele não é eterno. Existe uma confusão muito grande quando se estuda isso. O homem, ele não é eterno. Ele foi criado imortal quando ele foi criado. Ele não é eterno. Eterno é o que não tem começo nem fim. Eterno é o Senhor, o eterno Deus, o nosso Senhor. O homem não. O homem foi criado. E aí, como que era? Aí, como eu li aqui, havia a árvore da vida dentre as outras árvores. Lindas, maravilhosas, saborosas. Havia no meio do jardim 2 árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem comia da árvore da vida. Por quê? Para manter, para ter saúde, né? Para se manter. Lembra? O homem não é eterno. O homem é imortal, né? O homem, ele é Deus quem dá a vida para ele. O homem não, ele foi criado, né? Ele foi criado. Então você já pegou isso aí. Então o homem comia, ele podia comer do fruto da árvore da vida para se perpetuar. Então você vai vendo aí. O que aconteceu? Vamos avançar. Deus falou assim, no versículo 15: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Para cuidar do jardim e o guardar. Guardar do quê? Do perigo. Tinha um perigo ali. Era Satanás. Era Satanás. Estava ali ao derredor, né? Ele já havia sido expulso, né? Antes da criação do homem. Ele se rebelou contra Deus, foi expulso para a terra, e a terra ficou sem forma e vazia. Gênesis 1, 2, né? Você pode ler. E aí Deus restaurou, né? Mudou todas as coisas, e o Satanás ficou ali do lado de fora, e o homem no jardim, vivendo plenamente. E é um princípio. Deus colocou um princípio aqui. Deus só pode fazer algo por meio do homem. Eu acabei de ler que Deus deu a terra aos filhos dos homens, né? Eu li para você Salmo 115. Deus deu a nós. Então Deus deu a Adão. Adão era o cabeça de tudo. Adão deu nomes aos bichos. Adão cuidava do jardim. Então, mas tinha o perigo. Tinha um perigo. Você vê que Deus faz um alerta. O pôs no jardim para o lavrar e o guardar.
Um alerta, ó, guarda o jardim, porque o bicho tá aí ao redor, rapaz. Ele tava ali. Aí no verso 16, Gênesis 2,16, Deus disse assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, inclusive a árvore da vida, meus irmãos. Inclusive, que dava a vida, a Zoe, a vida de Deus ao homem. Ele podia comer e se manter, se perpetuar ali, né? E ser imortal por causa da árvore da vida. Aí Deus disse, ó, você pode comer de toda a árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia que dela comeres, certamente morrerás. A tradução aqui, lá no hebraico, está escrito assim, não é certamente morrerás, está escrito morrendo morrerás. Por quê? Porque comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem morreria espiritualmente. E eu disse, lembra que eu disse? O homem está comendo do fruto, ele se mantém vivo, imortal, porque ele recebeu a Zoe, a vida de Deus, quando Deus soprou sobre ele. E Deus deu a vida dele, de dentro dele, para nós, para o homem. Aí Deus disse, se você comer, você vai perder essa vida. Aqui, ó, outra lição, pega aí. Se você se afastar de Deus, você vai morrer espiritualmente e depois vai morrer fisicamente. Não tem saída, só resta a segunda morte, o lago de fogo, não é? O dia que dela comeres, morrendo, morrerás. Morrendo espiritualmente, morrerás fisicamente. É isso que está dizendo. E interessante, né? Aqui no versículo 25 diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então você vê que era pleno. Mas aí o bicho astuto, ele veio, né? Era a mais astuta. A serpente chegou e disse para a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Né? E disse a mulher à serpente: não, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, não, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis para que não morrerais. Foi o que Deus disse. Ó, Deus deu a palavra, não faça. Come de tudo, menos dessa árvore aqui. Aí, Satanás deturpou a palavra, como ele faz até hoje nas igrejas e nas religiões e em tudo por aí. Falou, não é bem assim, né? Certamente não morrereis, porque Deus sabe que do dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Não era para o homem ser como Deus e ser Deus. Não era, né? Aqui vamos lá. Eu sei que é meio complexo, meus irmãos, mas eu preciso explicar isso para você entender a grandeza disso aqui. Eu preciso explicar. Então, a serpente deturpou a palavra. Falou, não é assim não. É que Deus sabe que o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser como Ele. Ó, apelou para as emoções. É assim que o Satanás faz até hoje. Ele apela para o nosso intelecto, né? Espírito, alma e corpo. Espírito da consciência de Deus. A alma é o nosso intelecto, a nossa personalidade. O corpo é isso aqui, ó, que eu tô tocando aqui. É o meu corpo, o seu corpo. Material, físico, em que eu tenho contato com as coisas. Que eu pego, que eu cheiro, que eu olho, que eu ouço, né? Enfim, aí a serpente foi na emoção. Falou, olha Eva, mulher é mais emocional, né? Eva, não é assim não. Ele falou pra você não comer, porque senão você vai ser igual a ele. E a mulher caiu no conto do vigário, né? Comeu. Que coisa, que tristeza. O homem livre, plenamente livre, em amor, em harmonia, né? Você sabe que Jesus foi tentado no deserto, né? Jesus estava com fome e Adão e Eva tinham tudo para comer. Jesus estava em meio às feras e Adão e Eva tinham tudo lá. Os bichinhos bonitinhos, ninguém mordia ninguém, né? Era uma harmonia. Jesus estava numa condição pior. E Satanás fez a mesma coisa com Jesus. Satanás pegou e foi falando, ó, não é bem assim. Não, mas a palavra de Deus na verdade diz isso. Aí Jesus ia e rebatia. Não, na verdade é assim. O que Adão e Eva não fizeram. Adão e Eva estavam numa situação muito melhor do que de Jesus. E perderam. É muito interessante isso, né? Pra gente refletir. O homem plenamente livre se voltou contra Deus.
né? E aí a Bíblia diz aqui que a mulher comeu, né? E deu ao seu marido, né? E aí foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, né? E fizeram para si aventais. Aí você conhece a história, né? E eles se esconderam, ouviram a voz do Senhor e se esconderam. É isso que o homem faz, né? Aqui em Romanos 3, verso 10, diz assim, vamos ler do 10 ao 12, né? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. No 23 fala assim, porque todos pecados e destituídos são a glória de Deus. Foi o que aconteceu com o homem. No verso, Isaías capítulo 59, verso 2, diz assim, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então foi isso que aconteceu com o homem plenamente livre, pleno, meu Deus do céu, o homem se voltou contra Deus, deu ouvidos a Satanás, que deturpou a palavra, né? Deus estava ali, você imagina você aí na sua casa e todo final de tarde Deus ia ali passear, ver como que estavam as coisas. Deixa eu sentar com você, tomar um café. O homem, eu não consigo entender. A minha mente, meus irmãos, limitada que é, não consegue entender como que o homem pode ser tão burro. Perdão da expressão. Me perdoa, mas eu não consigo entender. Eu estava preparando a pauta deste programa e eu, assim, pensando. E aí eu vejo quanto Deus é amoroso. Nós estamos encaminhando quase para a conclusão desse estudo, meus irmãos. Aí eu vejo o quanto Deus é maravilhoso. Imagina você vai ter um filho, você casou, né? Você menina, homem, você mulher, irmão, irmã, você casou. Vamos ter um filho? Vamos. Aí vocês foram, planejaram, né? Fizeram um bebezinho ali, tiveram um filho. Só que vocês sabiam o seguinte, nós vamos ter um filho, vamos produzir esse filho, né? Fabricar esse filho, só que ele vai virar as costas para nós. Vai chegar um momento que ele vai virar as costas, vai se rebelar contra nós e vai fazer as piores coisas que você podia imaginar, que você pode imaginar. Mas no final ele volta, nós vamos buscar ele, vamos fazer de tudo, porque nós já temos o plano. Foi assim que Deus fez. Quando o Senhor planejou criar tudo, não o homem, tudo, Deus fez uma aliança eterna. Qualquer criatura que viesse cairia, o planeta cairia, o homem pecaria. Lembra que eu falei que o homem tinha autoridade? Pois é, o homem tinha autoridade. A terra foi dada para nós. Então, Satanás sabia que a única forma de derrubar o homem, de entrar neste planeta, acabar com o que Deus fez, e Deus sabia que isso aconteceria, era fazer com que o homem pecasse. Aí ele podia ter livre acesso ao homem. Como o homem tinha livre acesso a Deus. E Deus fez, meus irmãos, você vê, Deus nos criou sabendo de tudo isso, que nós pecaríamos, que a coisa seria feia. Imagina você tendo um filho, eu vou ter um filho, mas ele vai se voltar para mim. Você teria o filho? Você criaria? Esse é o amor de Deus. Tudo isso aí que eu falei, Deus sabia que ia acontecer. E mesmo assim o Senhor fez uma aliança eterna, falou, o pai falou pro filho, né? O filho falou pro pai, eu vou, pai, eu vou. Eu vou no lugar do homem quando ele pecar. Quando as iniquidades deles o separarem de nós. Eu vou. E ele foi. E ele veio. Negou a si mesmo e veio. E isso foi antes da eternidade. Lá no início. Não houve início, mas antes da criação. Antes de criar tudo. Deus já tinha um plano. Resgatar a mim e a você. Eu preciso explicar tudo isso para a gente ir para a conclusão. Então, o homem pecou, se separou de Deus. Mas aí, meu irmão e minha irmã, eu disse que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porém, no verso 24 de Romanos 3 diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
O salário do pecado é a morte, Romanos 6,23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Em Isaías 59, que eu li o versículo 2, que as nossas iniquidades nos separam de Deus, no verso 1 fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. O Senhor está nos esperando, sabe para quê? Sabe para quê? Para nos ter de volta. Para nos ter de volta. Nós não temos mais acesso à árvore da vida, meu irmão e minha irmã, porque senão o nosso estado pecaminoso, falho, o nosso estado miserável seria perpetuado. Lembra que o homem era pleno, então ele comia do fruto da árvore da vida para se manter assim, para se perpetuar assim. Aí por isso Deus disse, que se o homem comesse da árvore da vida, Gênesis 3:22, ele viveria eternamente. Eternamente em seus pecados, em suas doenças, porque se vê, a partir de então, pensa que o homem não era mais perfeito. O homem já estava morrendo porque não tinha mais em si a vida de Deus. Não tinha, ele pecou, ele desobedeceu. Houve uma separação, um muro muito alto, infinito entre Deus e os homens. Não tinha mais como. E já pensou o homem comendo da árvore eternamente? Está escrito aqui que o homem viveria eternamente, Um ser pecaminoso vivendo eternamente? Meu Deus, que coisa, Então Deus, ele proibiu o acesso por causa disso, por causa da nossa condição pecaminosa, miserável, Mas aí, esse foi um parênteses. Foi um parênteses que Deus abriu. Deus criou todas as coisas, mas ele abriu um parênteses. Quando o homem pecou, abriu-se um parêntese. E está acontecendo tudo o que está acontecendo hoje por causa do homem. O homem era o cabeça da terra. Deus deu essa autoridade para o homem. E o homem ouviu a Satanás. E o mundo passou a ser de Satanás. Só que Deus não quebra princípio. Deus depende de nós. Não porque nós somos... eu sou o cara. Deus... Não. Porque Deus não quebra esse princípio. Por isso que a gente tem que orar, que a gente tem que buscar a Deus, Claro que o Senhor nos alcançou antes da fundação do mundo. Eu creio nisso, Deus é soberano, Deus nos escolheu, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. O Senhor nos alcançou, mas o Senhor conta conosco para agir na terra. E Satanás, sabendo disso muito bem, enganou o homem e tomou a autoridade. Usurpou, falou, é minha, eu faço o que eu quiser, E o mundo é de Satanás. Mas haverá um momento, pega aqui, já estou encerrando. Haverá um momento em que o parêntese será fechado. Deus abriu o parênteses, está acontecendo tudo o que está acontecendo por culpa minha e sua, tá? Não é por culpa de Deus, o homem usou mal o seu livre-arbítrio, não soube usar. Haverá um momento em que Deus vai fechar o parêntese. Você lembra da matemática? Abre parênteses, fecha parênteses. Deus fecha o parênteses e restaura todas as coisas e continua tudo como era antes, quando Deus criou todas as coisas. Tanto é que aqui em Apocalipse, capítulo 22, fala assim, e no verso 2 fala, e do outro lado do rio estava, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore da vida são para a cura, ou melhor, para a saúde das nações. Mas irmão Jean diz que no verso 3 já fala que ali não haverá mais maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Fomos criados para isso, para estarmos diante do trono de Deus e servir a Deus. Por que tem que ter? Porque Deus vai restaurar. Ele abriu parênteses, aí tá tudo virado. Aí, em um momento, Deus vai fechar esse parêntese. E aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, retornaram para Deus, eles vão viver nesse lugar. Deus vai restaurar todas as coisas como foram criadas quando Adão e Eva estavam lá no jardim, plenos. Tudo vai voltar a ser pleno. Deus fecha esse parênteses e vai estar lá, como antes, a árvore da vida. Não vai ter a árvore do conhecimento, não. Só a árvore da vida,
vai estar ali no meio da praça da Nova Jerusalém, meus irmãos. A árvore da vida. Para quê? A árvore, como eu disse, o homem se perpetuaria. E eu já estou encerrando. O homem se perpetuaria no estado eterno pecaminoso. Agora, o homem redimido pode viver eternamente. Não vai ter maldição, mas acreditamos, né? Acreditamos que é a árvore da vida, o fruto da árvore da vida, ele perpetua o homem, o estado em que o homem está. Então o homem não poderia comer, agora não. Agora o homem redimido, glorificado, ele poderia comer, porque aí o seu estado atual depois, né? No estado eterno, estou dizendo, o seu estado ali seria perpetuado, ali poderia. Agora não. Por que eu não posso comer? Porque aí o meu estado pecaminoso se perpetuaria, ficaria eternamente. Mas depois não. Depois você vai poder comer, porque aí você já vai estar glorificado. Você vai estar lá, né? Em nome de Jesus, porque eu estarei, né? A árvore da vida estará lá para nós nos alimentarmos dela. Que coisa maravilhosa, né? Porque ali já seremos glorificados e o nosso estado poderia se perpetuar. Amém? Amém? E aí, se gostou do estudo de hoje, foi um pouco comprido, mas eu te dei todo um panorama, né? Do que aconteceu e do que vai acontecer. Então, guarda isso. Deus proibiu o acesso, porque se o homem comesse depois de ter pecado, ele perpetuaria o seu estado de pecado e miséria. Aí Deus, por amor, falou, não vai. Vou dar outra saída para você. O Senhor enviou Jesus e por meio dele nós vamos estar lá um dia na grande cidade, em nome de Jesus, na Nova Jerusalém, a linda cidade. E lá nós vamos perpetuar o nosso estado, voltando a comer do fruto da árvore da vida. E ali sim, estando em plena comunhão com Deus. Tá bom? Deus te abençoe, viu? Ótimo fim de semana. Fica com Jesus. E sábado que vem o Jean Peterson vai estar de volta. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Tchau. Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.